E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o problema que eu deixei no último vídeo, que não parece ser um problema muito simples, mas acaba se reduzindo a um problema de notação, né? E a ideia do problema era o seguinte, né? A gente tinha um modelo, né, para a produção de população, né, dinâmica populacional, em que para uma dada variável, número x, né, de população inicial, existia uma função p de x em que descrevia qual que era a população da próxima. E se a gente fizesse uma iteração, né, sendo que a primeira geração é x, a segunda é p de x, a terceira é p de x, a quarta é p de x, e assim foi indo, a gente consegue descobrir qual que vai ser a enésima população. E a gente viu que para um ponto x, cuja a função p de x é igual a x, a gente pode chamar ela de ponto fixo, que é o vale de estabilidade. Né? As nossas próximas gerações não vão nem crescer e nem diminuir, vão continuar a mesma população da população anterior, da geração anterior. E a gente diz que um dado ponto x0 é atrativo, né, na condição em que se a gente tiver esse seguinte estilo de dinâmicas, né, na próxima geração essa aqui é a próxima população, na próxima geração temos essa, na próxima essa, e cada vez mais a gente vai ter uma população que vai se aproximar desse ponto x0. Então esse ponto x0 é chamado de ponto atrativo. E a questão são duas questões. A primeira é que a gente precisa mostrar que se o nosso x0 é um ponto fixo de px e que se a derivada da nossa p nesse ponto x0 é menor que 1, então esse x0 é atrativo. E a segunda é que, dadas duas constantes físicas fixas positivas, a e b, com o nosso a vezes b maior que 1, a gente precisa encontrar os pontos fixos de px, igual a ax vezes b menos x, e determinar se eles são atrativos. Então vamos lá. Mãos à obra. Então vamos começar pela primeira questão, que era mostrar, né, que se x0 é fixo, então é um ponto fixo, né, de px, e que se a derivada de px0, o módulo dessa derivada é menor que 1, então x0 é atrativo. Tá? Então a gente vai considerar o seguinte. A gente vai considerar o nosso px0 mais ΔX para algum valor pequeno de ΔX como uma aproximação linear. Então, isso aqui eu posso aproximar como sendo P de x0 mais um P' de x0 vezes x menos x0. Okay? Isso aqui é a nossa aproximação linear. E isso aqui é o quê? É o nosso x0 mais um P' de x0 vezes ΔX. Por quê? Porque isso aqui é ponto fixo, né? Se ele é ponto fixo, o P de x vai ser igual a x. Tá? A gente pode usar, né, a definição de ponto fixo. E se a gente usar a nossa notação diferencial, a gente pode reescrever de tal forma que o nosso P de x0 mais dx, né, vai ser aproximadamente x0 mais P' de x0 dx. Tá? Se o nosso módulo de P' de x0 é menor que 1, então o nosso P x0 px0 vezes dx, P' de x0 vezes dx, é menor, né, que o próprio que dx. Né? Então, a condição é, se isso aqui, se o módulo disso é menor que 1, então isso aqui é menor que dx. Tá bom?
Uh, então, né, o nosso x0 mais toda essa parte aqui da direita, né, da aproximação, é mais perto que mais perto de x0 do que x0 mais dx. Né? Tá? A conclusão é que isso aqui é mais perto de x0, né, que x0 mais dx, justamente porque isso aqui é menor que dx. Então isso aqui é mais perto. Né? Se a gente definir, né, um dx1 igual a px0 dx, p', isso aqui eu vou chamar de dx1, tá? Se a gente chamar isso aqui, né? Então a gente pode repetir o processo, aplicando p ao x0 mais o dx1. E a gente vai ter a mesma conclusão, né? Porque se agora a gente vai fazer um P2, né? A gente vai ter um P de x0 mais dx1, né? Isso vai ser aproximadamente o nosso x0 mais o nosso P de x0 vezes o dx1. E isso também vai ser menor que o próprio dx1. Então, de novo, a gente acaba vendo que, de fato, a cada iteração, né, a gente vai ter um valor mais próximo de x0. E aí a gente acaba mostrando que isso é um ponto alternativo. Para a segunda questão. Então, vamos lá para a segunda agora. A segunda questão a gente vai começar encontrando os pontos fixos, ok? Então, para fazer isso, a gente precisa considerar que para o seu ponto fixo, a nossa função p, né, ela tem que ser igual a x. Então, a gente vai olhar, né, a nossa solução, fazendo com que o nosso p de x é o ax vezes b menos x, né? Menos x. E isso tem que ser igual a x. Essa é a condição para esse ponto fixo. Se a gente pode reescrever, né, essa função de tal forma a dizer que o nosso AB menos 1 vezes x menos a x quadrado é igual a zero. Tá? A gente pode reescrever as coisas assim. E aí a gente vai ter duas soluções para essa solução. A primeira solução é se x igual a zero. Então a gente vai ter duas soluções. A primeira solução é x igual a zero. A segunda solução é que x é igual a AB menos 1 sobre A. Tá? Aí a gente precisa checar, esses são os pontos fixos, né? E aí a gente precisa checar se eles são pontos fixos de atração, né? Então a gente precisa analisar a primeira derivada do P em cada ponto fixo. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem a P, né? Isso aqui é Px. Tá? Então a nossa P' de x é o quê? Vai ser, aplicando a regra do produto, né? A gente vai ter AB, né? AB menos 2AX. É isso, né? Aplicamos a regra do produto, encontramos a nossa P'. E a nossa P' de zero, é igual a B. E a gente sabe que a B é maior que 1. Ok? Então, pelo que a gente viu, né, a derivada maior que 1 não pode não pode ser um ponto alternativo. Então esse já não é, esquece. Por outro lado, agora a gente vai calcular a nossa P' no outro do AB. P' de AB menos 1 sobre A. Quanto que dá isso aqui?
Isso aqui dá AB menos 2 vezes AB menos 1. Ok? É isso, né? Isso dá, no final das contas, 2 menos AB. Ok? Então, né, nosso segundo ponto fixo ele funciona em alguma situação. A gente precisa encontrar a condição em que isso aqui, né, tá entre menos 1 e 1, né? Porque é um módulo, né? Esse negócio tem que ser menor que 1. Então, para que isso esteja entre menos 1 e 1, a consequência é que, para ele dar menos 1, né, o nosso AB só precisa ser 3. Tá? Então, ele precisa ser menor que 3. E para ele dar 1, o nosso AB é 1. Então, para qualquer condição em que o AB está nesse intervalo, a gente tem um ponto de atração. Né? Já é ponto fixo. Esse ponto fixo é de atração. Na prática, essas duas constantes realmente existem. Né? E essas constantes são encontradas por algumas relações de contorno. Né? Por exemplo, escassez de recurso, presença de predador, etc. Então, esses pontos de atração, esses pontos fixos de atração, sempre acabam sendo pontos de equilíbrio relativo ao longo do tempo. Toda a população acaba indo para esse ponto. Há algumas pequenas flutuações, né, na população não são consideradas desse modelo. Ou então mudanças bruscas, né? A presença de um predador que não é endêmico, um predador exótico, né? E assim, a gente acaba notando que não existe praticamente diferença, além da notação, da nossa aproximação linear que a gente tratou, né, anteriormente, né, usando agora a notação diferencial. Né. A única diferença é que assim, a notação diferencial ela enfatiza que as mudanças são muito pequenas. Né? Com delta a gente não consegue definir. Né? A gente precisa falar para uma variação pequena, delta x, blá, blá. O d ele já é implícito, né? É uma variação pequena. No caso aqui, né, foi uma variação pequena da nossa variável independente x, né? E tentar verificar, né, qual é a consequência de uma variação nessa variável arbitrária. Então, quando a gente tiver, como esse exemplo estava focando em variações muito pequenas, né, dessa variável, a gente acabou optando por usar a notação diferencial. Mas assim, se a gente usasse a notação... A matemática não pode falhar independente da forma como a gente está olhando para ela. Né? Então, se a gente estivesse usando a notação que a gente estava usando anteriormente para aproximações lineares, ela deveria funcionar. Então, não deveria aparecer surpresas. Bom, era isso por hoje e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.